filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Tamar, Farés e Zará. Farés gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nasson, Nasson gerou Salmão, Salmão gerou de Raabe, Boaz. Boaz gerou de Rute, Obed, Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou daquela que havia sido mulher de Urias, Salomão. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Assá, Assá gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Osias, Osias gerou Jotão, Jotão gerou Acais, Acais gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e seus irmãos, na época do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, e Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado Cristo. Assim, todas as gerações de Abraão até Davi foram 14, de Davi até o exílio da Babilônia, 14, e do exílio da Babilônia até o Cristo, 14. Só até aqui, mantenha a sua Bíblia aberta, vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por essa manhã, por esse dia especial, onde o mundo cristão comemora o nascimento do teu Filho, o Salvador, Jesus, o descendente que havia de vir. Pai, nós pedimos no nome de Jesus, que nesse momento, assim como o Senhor já falou por meio da palavra lida, cantada, o Senhor agora também fale aos nossos corações por meio desta porção da tua palavra. É o que te pedimos no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Quando nós nos deparamos com uma lista tão longa como essa de genealogias, né? Estamos lendo a Bíblia e você se depara com uma lista grande de nomes, você é tentado a pular, não é? Você fica se perguntando, meu Deus, para que tantos nomes, né? O que são esses nomes? O que isso significa? Qual é a importância disso? E nós temos essa tendência, né? A sempre sermos tentados a pular essa lista. No entanto, essa lista, descrita por Mateus, ela contém 3 períodos. 3 períodos. Ele sinaliza para nós 3 momentos. 3 momentos de 14 gerações. Isso está lá no verso 17. Todas as gerações de Abraão até Davi, 14. De Davi até o exílio na Babilônia, 14. E do exílio na Babilônia até o Cristo, 14. 3 períodos de 14 gerações, conduzindo desde Davi e Abraão até Jesus, o Cristo. Bom, o que o autor quer mostrar para nós? Que Jesus é o descendente prometido. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Jesus, o descendente prometido. Quando nós lemos a sua linhagem, Mateus começa o seu relato fazendo questão de numerar essas gerações para provar que Jesus tem o direito ao trono. Jesus, de fato, é o rei de Israel. Ele tem direito ao trono. Se alguém aparecesse naquele período histórico dizendo, né, ter algum direito, sendo descendência de Davi, muitos ali eram descendentes de Davi, principalmente na cidade de Belém. Então, muitos tinham algum grau de parentesco com o rei Davi. Mas Mateus começa o seu relato apontando cada uma das gerações para mostrar para nós que Jesus não apenas se declara o rei, como ele tem direito legal ao trono de Davi. Eu quero apenas mencionar 2 desses nomes e tirar algumas lições para nós nessa manhã. Uma reflexão breve, mas nem por isso deixa de ser profunda. Primeiro, ele começa e termina declarando a descendência de Jesus a partir de 2 pessoas, Davi e Abraão.
ele é descendente de Davi, ele é filho de Davi e ele é filho de Abraão. Afinal de contas, é assim que começa o texto. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. O que significa dizer isso? O que significa dizer que Jesus é filho de Davi, filho de Abraão? Será que o autor quer apenas trazer para nós a ideia de que Jesus é descendente desses homens ou tem algo mais? Sim, tem algo mais. Primeiro, vamos pensar de trás para frente dessas promessas, tá certo? Do mais próximo de Jesus até o mais distante. Toda vez que você está lendo na Bíblia uma lista grande de genealogias, você precisa levar em consideração o que os autores bíblicos estão procurando. O que eles estão procurando? Quando eles fazem questão de dizer quem gerou quem, o que ele está fazendo com isso? Os autores bíblicos estavam na busca numa trilha da semente, procurando encontrar aquele que seria o descendente prometido. Então é isso que os autores bíblicos estão fazendo quando eles colocam essas listas de genealogia. Você precisa compreender, eles estavam em busca do descendente, eles estavam à procura desse descendente. Por que isso é importante? Primeiro, porque esse descendente prometido havia sido declarado a Davi. Abra, por favor, no livro de 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 7. 2 Samuel, capítulo 7, nós vamos ler versos de 12 a 16. Jesus, o Cristo, o ungido de Deus, é o descendente prometido a Davi. Verso 12 diz assim: quando os teus dias se completarem e descansares com os teus pais, providenciarei um sucessor da tua descendência, que procederá de ti e estabelecerei o reino dele. Ele edificará uma casa no meu nome e para sempre estabelecerei o trono de seu reino. Bom, aqui uma pausa importante a se fazer. Ele procederá de ti, então ele vem da descendência de Davi. E estabelecerei o seu reino, então Deus mesmo o abençoará. Ele edificará uma casa. Ele edificará uma casa no meu nome. E todos pensaram ser esse Salomão, mas ele não estava falando de uma casa feita de paus e pedras. Estava falando do templo, que somos nós, sua habitação. E diz, e para sempre estabelecerei o trono de seu reino. Então aqui já fica claro que não era possível que fosse Salomão. Se esse trono duraria para sempre, se ele seria estabelecido para sempre, obviamente não era de Salomão que Deus estava falando. Eu serei seu pai e ele será meu filho. E foi isso que Mateus também descreve no dia do batismo de Jesus. Caso venha a cometer alguma transgressão, eu o castigarei com castigos humanos e com açoites de homens. Bom, Jesus não cometeu nenhum erro. Jesus não cometeu nenhum deslize, mas ele foi castigado sim. Ele foi castigado pelos nossos pecados. Ele sofreu o castigo que nós merecíamos. E diz o verso 15, mas não retirarei dele o meu amor fiel, como fiz com Saul, a quem tirei da sua frente. Mas a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Essa é a promessa desse rei que viria da descendência de Davi, cujo reino jamais teria fim, cujo trono seria estabelecido pelo próprio Deus. E esse é o rei Jesus, o rei prometido a Davi. Mas o reino que ele veio estabelecer não era dessa terra, não era um reino humano, como o povo pensava. O Salvador, o Messias, não veio salvar apenas Israel. Ele veio para proclamar o reino de Deus e para salvar um povo da escravidão do pecado, não do jugo romano, mas da prisão do pecado. Todos aqueles que creem em Jesus agora são o seu povo, não um povo feito de carne e sangue, mas um povo escolhido pela fé, pela graça de Deus, pelo favor imerecido aos homens.
E o seu reino, o reino de Cristo, agora durará por toda a eternidade. Então, de fato, Deus provou o seu amor a Davi e cumpriu sua promessa, em que Jesus, então, é o rei estabelecido. É isso que o autor quer mostrar para nós. Mas ele não termina aí, ele diz também que ele é filho de Abraão. E o que isso significa? Vamos a Gênesis capítulo 12. Vamos voltar ainda mais um pouco na história. Gênesis capítulo 12. Nós vamos ler os versos de 1 a 3. Gênesis 12, de 1 a 3. Diz assim a palavra do Senhor. E o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação. Te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei quem te amaldiçoar. E todas as famílias da terra, note, e todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. A bênção do Senhor a Abraão estava condicionada. E qual é essa condição? A condição é a maneira como as pessoas, os povos reagissem à aliança que Deus fez nesse momento com Abraão e com a sua descendência, o seu descendente. Então ele diz: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. À medida em que os povos reagissem à promessa feita a Abraão e ao seu descendente, assim também Deus os abençoaria ou os amaldiçoaria. E dessa forma todas as famílias seriam abençoadas. Não apenas a família de Abraão, não apenas o povo que descende humanamente pelo sangue de Abraão, o povo de Israel, mas todas as famílias. E o que isso quer dizer? Todas as famílias. Bom, o povo de Israel acreditava que dessa maneira o seu descendente é o próprio Isaac, o filho da promessa. Então Isaac, sendo o filho da promessa, e seus descendentes, de Isaac, Jacó, e de Jacó seus filhos, e dos seus filhos as 12 tribos de Israel. E as 12 tribos de Israel, esse povo separado por Deus para ser uma bênção às nações. Reduzindo assim a promessa de Deus a uma promessa feita a carne e sangue. Mas a promessa do Senhor vai muito além de carne e sangue. A promessa do Senhor estava separando um povo, mas não apenas o povo de Israel, que fosse chamado no filho de Abraão, mas não apenas Isaac, e sim o descendente Jesus, em que Israel, por meio dessa promessa, seria esse povo separado para as nações, mas haveria no seu descendente haver um povo muito maior, chamado pela graça, feito de gente de todo lugar, toda língua, toda nação, que é justificado não pelo sangue, mas justificado pela fé em Cristo. Não pelo sangue de Abraão, mas pelo sangue de Jesus, cuja marca da aliança não seria a circuncisão da carne, mas a marca da aliança seria a circuncisão do coração. Foi isso que o apóstolo Paulo diz em Gálatas 3, verso 7. Ele diz: ora, os que são da fé é que são os verdadeiros filhos de Abraão. Então não era apenas o povo de Israel feito de carne e sangue, mas aqueles pela fé em Cristo Jesus se tornaram o povo de Deus. O povo de Deus. Mas note, os irmãos, vamos voltar ainda mais um pouco nessa história. Vamos a Gênesis, capítulo 3. E vamos voltar ainda mais nessa lista de gerações. Como eu disse, o que o povo estava buscando? O que o autor bíblico está à procura? Ele está à procura do descendente. E quando nós voltamos e passamos por ainda muitas gerações, como é descrito no capítulo 5 de Gênesis, uma lista grande dos filhos de Sete, nós voltamos até o capítulo 3, quando a promessa do descendente acontece pela primeira vez. Quando o descendente prometido é mencionado pela primeira vez. Isso está em Gênesis capítulo 3, verso 15.
verso 15. Disse assim o Senhor: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. Do que Deus estava falando aqui para Eva? Deus estava anunciando a Eva o descendente prometido. Lembre os irmãos que Deus havia dito que quando eles comessem do fruto, eles morreriam. O seu pecado geraria a morte. Mas essas palavras dão a Adão e Eva uma verdadeira fonte de esperança. Porque, afinal de contas, eles não morreriam imediatamente após comerem o fruto. Porque agora Deus está declarando para eles que eles irão gerar um filho. Eles irão ter um descendente, uma descendência. E essa descendência terá o poder de esmagar a cabeça da serpente. A serpente vai lhe ferir o calcanhar, vai lhe causar algum dano. Mas essa descendência vai esmagar a cabeça da serpente. Essa é o que os teólogos chamam de proto-evangelho, que seria uma prévia do evangelho de Jesus. O primeiro anúncio, o primeiro momento em que o evangelho é anunciado. E é justamente Adão e Eva no jardim. Poucos momentos depois dos dois terem pecado, Deus então declara qual será a solução do pecado. E qual é a solução para o pecado? O descendente prometido. Porque o descendente prometido, quando ele vier, ele terá poder para esmagar a cabeça da serpente. A serpente aqui é uma prefiguração de Satanás. E esmagar a cabeça da serpente significa dizer que esse descendente vai ter poder para anular o poder do pecado. Então, assim como o pecado havia entrado neles, esse pecado havia causado dano e geraria no futuro a morte deles, assim também por meio do seu descendente, Deus destruiria o poder do pecado. Deus então restauraria a condição caída de Adão e Eva por meio do seu descendente. O descendente prometido iria restaurar novamente a condição deles na presença do Senhor. Quando nós estamos voltando nessa imaginação nossa de uma máquina do tempo em que nos pudéssemos revisitar, que os autores bíblicos deixaram para nós essa trilha por meio da descendência, das genealogias, e nós percebemos o que eles estavam em busca. Bom, eles estavam em busca desse descendente. Depois, na sequência, capítulo 4, capítulo 5 de Gênesis, quando vai listar os descendentes de Caim, os descendentes de Sete, você já entendeu agora que os autores bíblicos estavam atrás. Quem eles estavam procurando? Bom, Mateus, então, voltando ao capítulo 1, Mateus vai ser para nós essa declaração contundente de que o descendente prometido que eles estavam em busca é Jesus. É Jesus. O descendente prometido é Jesus. Aquele que terá um reino que não estabelecerá nessa terra, mas há de alcançar cada coração humano. Aquele que estabelecerá um povo, mas não um povo de carne e sangue, um povo que é chamado pela fé no seu Salvador. E aquele que terá poder para nos livrar de uma vez por todas do poder do pecado. E esse descendente prometido é o Senhor Jesus. Então, por isso, Mateus faz questão de começar o evangelho de Jesus nessa declaração para nós da legitimidade que Jesus tem desse trono, mas que um trono que vai muito além. E o que nós podemos aprender com isso? O que a gente pode pegar para a nossa vida prática hoje, a partir desse texto, desse conhecimento? A primeira delas, e acredito que todas elas são extremamente importantes, mas essa nós precisamos considerar. Porque quando Mateus lista cada um desses nomes, irmãos, ele está dizendo: Deus cumpre suas promessas. Deus cumpre suas promessas. Ele está declarando a fidelidade do Senhor. Mas fidelidade ao quê? Quando nós falamos de promessa hoje, nós temos a tendência de pensar, por causa da teologia pregada, que essas promessas se referem aos tratos de Deus
pessoais conosco. Alguma coisa que Deus tenha tratado contigo e então Deus cumpre a promessa que ele fez contigo. Mas, irmãos, é muito mais do que isso. Aqui o autor bíblico está dizendo para nós que Deus é fiel e zeloso pela sua palavra. Pela sua palavra, aquilo que Deus declarou, ele fez questão de cumprir. Ele zelou pela palavra dele ao longo de gerações, para que a promessa feita desde Adão e Eva, passando por Abraão, chegando a Davi e depois por outras tantas gerações, se cumprisse. Ele zelou por isso. Pelos séculos e séculos, Deus zelou pela sua palavra para cumprir o que ele havia dito, que enviaria um descendente, que nos libertaria do poder do pecado. Agora isso dá para nós, povo de Deus, uma grande alegria. Porque se Deus cumpre sua palavra, se Deus é zeloso, cumpriu sua palavra, enviou Jesus, Jesus nasceu, é isso que o mundo cristão comemora no dia de hoje. Jesus nasceu, ele veio, Deus cumpriu sua palavra. O Salvador, o Rei prometido, que Deus havia dito, ele cumpriu enviando Jesus, ele também há de cumprir a sua palavra quando nos diz que ele voltará. Porque ele assim disse que voltará. Jesus anunciou que voltará. Jesus nos fez promessa. Vou lhes preparar um lugar, ele disse. Então, se Jesus nos fez uma promessa e zelou, e Deus é zeloso pela sua palavra, nessa lista vemos a fidelidade de Deus. E note, a fidelidade de Deus a despeito da infidelidade de alguns desses homens. A fidelidade de Deus a despeito da corrupção do coração de muitos desses homens, que ao longo do caminho tropeçaram. Se pegarmos cada um desses nomes para estudar a sua biografia, vamos ver que não poucas vezes esses homens tropeçaram, sim ou não? Não foram poucas as vezes. Alguns desses homens aqui, cuja história é completamente terrível, como Amon, como Roboão, como Jeconias. Muitos desses nomes, talvez fosse até vergonhoso estarem nessa lista, a lista da descendência do Salvador. Mas ainda assim, a despeito de toda a infidelidade humana, Deus foi fiel e zelou pela sua palavra. E assim também, irmãos, nós precisamos crer que a despeito da corrupção do coração humano e das nossas muitas infidelidades, Deus é fiel e não pode negar a si mesmo. Então, se Deus nos declarou uma palavra que voltará, ele voltará. Ele voltará. Outra coisa que nós podemos aprender a partir desse texto é não apenas que ele exalta a fidelidade de Deus e o zelo pela sua palavra, e aqui quero dizer também uma coisa àqueles que ainda não são crentes, ainda não carregam com alegria a promessa da volta de Jesus. Você deveria parar no dia de hoje e considerar. Porque se Deus zelou pela sua palavra para cumprir com fidelidade ao longo de gerações, para que Jesus nascesse, e declarou que um dia ele voltará para buscar a sua igreja, você deveria considerar a severidade do Senhor no juízo. Porque assim como ele vai zelar pela sua palavra para salvar o seu povo, assim também ele vai zelar pela sua palavra para estabelecer sua justiça. Então você deveria considerar, se você ainda não reconhece o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, que essa lista enorme de nomes, passando por gerações, possa mostrar para você que Deus zela pela sua palavra. Você precisa considerar isso. A segunda coisa é que essa lista de nomes demonstram a soberania de Deus. Veja como Deus, ao longo da história, desde Adão e Eva, conduziu a história humana. Deus é soberano. Deus foi conduzindo cada descendente. Deus foi mantendo fielmente ali, conduzindo a história para que se cumprisse. A gente pode citar muitos exemplos aqui disso. Veja que Judá, por exemplo, seus filhos morreram. E o filho que ele fala aqui de Tamar, né? Há algumas mulheres aqui mencionadas na lista da genealogia de Jesus, o que não era comum para o povo judeu, mas Mateus faz questão de mencionar para mostrar a justiça de Tamar, para mostrar a obediência de Ruth, né, para mostrar ali a integridade do coração dessas mulheres que participaram da genealogia, a fé de Raabe,
de crer que Deus daria a terra da promessa ao povo de Israel. E nós vemos como Deus, então, de forma soberana, foi conduzindo. Você talvez não lembre da história em Gênesis 38, quando Judá gera de Tamar Farés. Depois, observe em casa como Deus conduziu aquela história. Ou de Raabe. Raabe, que nem fazia parte do povo de Israel, mas pela fé que tinha que Deus cumpriria a promessa, pela fé que teve na palavra do Senhor, Deus a salvou do meio da destruição de Jericó. Ou Ruth, que era uma moabita estrangeira, e ainda assim o Salvador vem da sua descendência, de um povo que era inimigo do povo de Deus. Olha como Deus então conduziu a história, e mesmo nos filhos de desobediência, como Roboão, como já citei aqui, Amon, Jeconias, ainda na desobediência dos homens, Deus conduziu a história. Deus, de forma soberana, conduz a história até o nascimento de Jesus. Assim também nós devemos considerar que Deus está conduzindo as nossas histórias. Que a soberania de Deus é o que conduz a minha história e a sua história até que Jesus nasça, não apenas na família de Davi e Abraão, mas no nosso coração. Deus conduziu a sua história até que um dia você veio a Cristo, amém? Assim também Deus está conduzindo a sua história, meu irmão, que ainda não reconheceu Cristo como Salvador, fazendo com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus, até que um dia você compreenda que Ele é o Cristo, o Salvador, o descendente prometido. Deus conduziu a história do seu povo, também conduz a minha e a tua história até que nasça o Cristo. Outra lição que tiramos desse texto é a misericórdia de Deus. Note, pai, mãe, preste atenção. O que eu quero dizer com misericórdia? Eu me refiro a esses nomes que já mencionei, cujo exemplo é o exemplo de desobediência. Estou falando de Amon, Roboão, Jeconias, homens que tiveram pais piedosos, pais tementes ao Senhor, mas o seu exemplo de vida não é de homens piedosos. Eles tiveram um exemplo em casa, eles tiveram os conselhos em casa, mas mesmo assim não temeram ao Senhor e fizeram tudo de forma desobediente a Deus. Ainda que tivessem pais piedosos, eles desobedeceram a Deus. O que isso nos ensina? O que isso nos ensina? Bom, isso nos ensina que a fé não é herdada. A graça não é uma herança de família. Não basta, pai, mãe, não basta apenas bons exemplos e bons conselhos. Isso não salva seu filho. É necessário que ele nasça de novo. É necessário que o seu filho, sua filha, pais, mães, é necessário que o seu filho e a sua filha tenham uma experiência pessoal com o descendente prometido. Por isso a gente precisa orar pelos nossos filhos para que Deus tenha misericórdia deles. Por isso precisamos, como pais, clamar pelos nossos filhos para que o Espírito Santo de Deus toque nos seus corações. Não basta apenas que ele te acompanhe à igreja. Não basta apenas que ele ouça a pregação. Não basta apenas bons conselhos. O seu exemplo de vida piedoso. Você precisa orar para que o Espírito Santo de Deus quebre o seu coração duro de pedra e faça nascer nele um coração de carne que deseje, que bata, que arda pelo coração de Jesus. Por fim, nós vemos nesse texto a graça do Salvador. A graça do Salvador em fazer com que Jesus nascesse, se dispusesse da sua divindade, se fizesse homem para habitar no meio de nós e nascesse numa família de homens tão pecadores. O que dizer das mentiras de Abraão? O que dizer das mentiras de Davi? O que dizer da desobediência de Isaac? O que dizer da desobediência à lei de Judá? O que dizer dos deslizes e tropeços de Salomão?
que dizer desses homens e mulheres que, como eu e você, erram e tropeçam o tempo todo? Mas ainda assim, a graça de Deus os alcançou e permitiu que o Salvador nascesse naquela família. Irmãos, isso deve ser para nós fonte de grande esperança. Sabe por quê? Na minha família, assim como na sua, há também homens ímpios, homens desobedientes a Deus, homens que tropeçam, deslizes de todo tipo. Não é verdade? Mas ainda assim, Jesus pode nascer no seio da sua família. Assim como nasceu no seio dessa família, com tantos tropeços, com tantos homens cometendo seus deslizes, todos eles em sua desobediência, ainda assim, a graça de Deus fez com que Jesus nascesse naquela família. Assim também isso deve dar esperança para mim e para você, irmãos, que por mais impiedosos que sejam alguns homens que fazem parte das nossas famílias, a graça de Deus pode fazer com que Jesus nasça no coração deles. Graça do Senhor. Que Deus nos abençoe com a sua palavra no nome de Jesus.